pô a vida toda e pergunta, mestre, lembra-te de mim quando estás no teu reino, aí Jesus, estarás comigo no paraíso. Que raio de Jesus Cristo é esse aí, então? Jesus, nesse caso, foi um covarde. Não foi covarde. Sabe- Ele repreendeu o ladrão que estava do lado não é e arrependimento. mostrou o arrependimento quando ele disse, mestre, lembra-te de mim Não, quando lembrar entrares não é no teu reino. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Reconhecimento é diferente de arrependimento. Hoje, menos, olha lá. Jesus era um De maneira- cachaceiro não, também. de maneira nenhuma. Ah, e digo mais, Sabino, jamais os próprios cristãos iam dizer Jesus não teve atitude de cristão. Dar de alegria E isso, diante disso, os camaradas estão fazendo o quando quê? nós estamos sendo perseguidos Estão pegando e 300 injuriados. advogados para processar quem está injuriando. Jesus chicoteou pessoas. Jesus, ele era um cara 100% bonzinho? Ele chicoteou os cambistas. Não. As pessoas todas. Banquete de Açoeiro, Vamos lá. encheu a cara, pôs a mulher na banca. Sim, É isso que a o bebida camarada, faz. Quer ser olha, imitador de o Cristo? camarada Quer ser- mais mentiroso que existe na Bíblia, cambada de vagabundos e salafrários. Esses crentes não aguentam a perseguição. Quem vai aceitar passar por injúrias, mas é aí que está o desafio do evangelho. Sabe o quê? Jamais, não bota fé. Jesus Gente, também era um não bote cachaceiro. fé nesse homem, Viu? pelo amor de Jesus Deus. era um Não, cachaceiro. não, aí que já tá... também. É isso que a bebida O camarada faz. gosta de suruba, qual o É problema? isso que a bebida faz. Não, o cara É isso que a gosta. bebida faz. Se o Meu cara Deus do gosta céu. de suruba, isso é o problema do cara. Ele poderia muito bem entrar em algumas igrejas hoje e chicotear eu os gostaria. pastores, seria chicotear os bom. pastores. Bom que acontecesse isso nos dias de hoje. É, e não ia ser chicote, não ia ser uma bomba. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui, o professor Fábio Sabino, aqui no TubaCast. É gravado? É, mas o oponente não era para ser quem está aqui hoje. Na verdade, é para ser um outro, um tal de Miorim. Um católico que eu não sei o que aconteceu. Não, eu sei o que aconteceu. O Luan falou para mim. Ô, Miorim, criar um pouquinho de vergonha na sua cara como católico, né, meu filho? Palavra do homem, ela é sim, sim e não, não. Mas você debate com um monte de gente, por que você não quis debater comigo? Por conta do quê? Vou lhe aguardar, viu? Tá certo? Gente, quem quiser me siga aí, professor Fábio Sabino, nas redes sociais, Instagram, TikTok, meu canal do YouTube, fazendo as mega séries lá, que você não pode perder. Obrigado aí, TubaCast, a todos vocês. E um casal maravilhoso que está aqui e já falou que terminar isso aqui, Luan, vai me levar pra churrascaria. E assim eu espero que se não me levarem, eu já tenho a sobremesa para comer aqui hoje. Um beijo para vocês, obrigado, viu? Fala, pessoal, eu sou o professor Emerson Cicarelli e estou aqui no TubaCast. Bem verdade é que não era para eu estar aqui debatendo com esse professor, mas estamos em ritmo de Copa do Mundo e você sabe que convocou, a gente tem que vestir a 10. Minhas redes sociais, emerson.cicarelli no Instagram, Emerson Cicarelli no TikTok e o nosso podcast Cristosofando. Dá uma passadinha lá que você vai encontrar coisa muito legal. Bora para esse debate, professor Sabino. Mas antes de continuar, uma pausa rápida para quem torna esse programa possível. Você sabia que toda vez que você compra uma ação, sua corretora te cobra uma taxa? Com a Quantifury, isso não existe. Zero comissão, zero taxa, mais de 2.000 ativos, ações, criptos, ETFs, commodities, tudo pelo preço real das bolsas. Aceita Pix, suporte 24 horas e utilizando o nosso código de convite você pode ganhar uma recompensa em Bitcoin. Entra em quantifury.com/tubarão ou usa o código Tubarão no cadastro. Bora investir sem pagar taxa pra ninguém. Jesus aprovava o roubo? Pastor Cicarelli. Vou chamar você de... Não, professor. Cicarelli, isso. Mas eu vou chamar você de Cicarelli. Beleza. Cicarelli é o seguinte. Existe uma certa problemática no Evangelho de João e que, como eu sei que você ama Jesus, defende a palavra, ou os ditos deles, melhor dizendo, João, certa feita, escreveu aquela situação da mulher que ungia os pés de Jesus. E quando você vai pegar entre o relato dos sinóticos, cada um diz uma coisa. Mas, em específico, o Evangelho de João vai colocar que quem faz a indagação é Judas. E vai dizer que Judas não estava preocupado em ajudar os pobres. Pelo contrário, João vai colocar que Judas era ladrão e ele roubava, esse é o termo que está lá, tudo aquilo que se colocava na bolsa. Ou seja, se Jesus é tudo aquilo, se Jesus é divino, se Jesus é Deus e tantas outras coisas, Jesus sabia do fim de tudo
Aí eu pergunto, Jesus compactuava com o roubo, já que Judas Iscariote foi acusado de ladrão e roubava o que se colocava na bolsa? Bom, em primeiro lugar, para a gente tratar a respeito desse assunto, nós precisamos fazer algumas análises dentro dos evangélicos. Essa informação, como o professor acabou de mencionar, é uma informação que é mencionada dentro do Evangelho de João, que tem uma pequena distância na autoria próxima dos 3 evangelhos. Quando nós lemos essa passagem e vemos João falando isso, João ele está falando mais do comportamento de Judas e do caráter de Judas do que exatamente se Jesus apoiava ou não o roubo. Quando Jesus convida os seus discípulos para andarem com ele, Jesus sabia e conhecia todas as imperfeições que cada um deles tinha. Por isso que quando ele começa o seu colégio apostólico, ele chama homens imperfeitos, de caráter imperfeito. Nós temos esse problema que o professor acabou de falar sobre Judas, nós temos os discípulos andando armados, algo que para os dias de hoje seria totalmente assustador e constrangedor, mas ali quando Jesus chama exatamente sabendo quem eles eram, mas não exatamente que Jesus apoiava o roubo, ou em alguma de suas prédicas ele ensinou isso. Bom, aí nós temos um problema grave. Por que um problema grave? Era uma prática comum. Ele retirava o que se lançava na bolsa. Ou seja, era o tesoureiro de Jesus. Sim. Então, Jesus permitiu essa conduta até o final da vida dele, tanto foi ele que vendeu Jesus por 30 moedas também. Então parece que ele tinha um problema grave a respeito disso. A questão do problema que existe dentro do Novo Testamento, para aqueles que defendem Jesus, até a divindade de Jesus, e o mais especial é que esse relato apenas João traz. Quando você vai ver essa passagem a respeito da atitude da mulher, Mateus, Marcos, outros evangelhos vão colocar que todos indagavam essa atitude. Mas só o evangelho de João em específico que vai dizer escancaradamente que era uma atitude apenas de Judas. E aí eu volto. Se Jesus sabia, parece que Jesus concordava. Não poderia muito bem Jesus chegar assim, Judas, é o seguinte, eu estou sabendo que você está roubando, isso não é correto, isso não é legítimo, isso não é bom, isso é pecado. Isso eu condeno, ou o roubo era condenado, ninguém aceita ser roubado ou roubar. Mas parece que Jesus não teve uma atitude contrária a isso. E para piorar, não coloca que Judas era apenas um ladrão. Coloca que Judas era um diabo, era um filho da perdição. São características negativas. E sabe o que mais me chama a atenção, que eu queria que você tivesse algo a respeito disso? É que Jesus, sabendo disso tudo, prometeu para Judas sentar no trono para governar as 12 tribos de Israel. Como que você entende isso? Olha, o Evangelho de João, dos 4 evangelhos da Bíblia, ele é o evangelho mais diferenciado que nós temos próximo dos sinóticos. Estudos apresentam que a porcentagem do que o Evangelho de João carrega do material que se encontra nos sinóticos é equivalente a 7, 8%. Se não estiver enganado, é a multiplicação dos pães, a crucificação, que João detalha muito mais, e uma outra passagem que não me vem à cabeça agora. Você tocou num assunto interessante e que pouquíssimas pessoas conseguem entender. Quando nós pegamos um livro da Sagrada Escritura, nós precisamos entender também, além da inspiração, a necessidade e a mentalidade do autor. Porque olha só, o Evangelho de João é escrito aproximadamente em 90, e há quem data que esse evangelho foi escrito até 200 depois de Cristo. Você concorda comigo que os fatos já tinham acontecido e os fatos já tinham ocorrido? Sim. Sendo assim, por que os evangelhos sinóticos escondem, não tocam nesse determinado assunto? E justamente o Evangelho de João toca nesse determinado assunto. Até mesmo para mostrar e apresentar exatamente algumas coisas de Judas que os outros evangelhos não apresentavam.
Então, nós precisamos entender também, e você vai entender isso perfeitamente, que dentro da escrita bíblica existe também a emoção do autor. Existe também o que o autor sente, o que o autor pensa, o que o autor vive, o que o autor entendeu do seu contexto de época. É claro que a maioria das pessoas fundamentalistas acreditam que tudo foi automaticamente inspirado por Deus e os homens saíram escrevendo. Mas nós sabemos que não. Ainda que Deus inspire o homem, Deus ele inspira o homem de acordo com a faculdade cognitiva que ele possui. Então, esse depredar de Judas que nós encontramos na Escritura, isso também parte muito da parte de João, exatamente para mostrar exatamente a sua real característica por ter sido ele o traidor. Agora, quanto à pessoa de Jesus ter a ciência de tudo isso e não falar absolutamente nada, primeiro que quando nós olhamos para o Jesus da Bíblia, nós encontramos um Jesus desapegado de bens. Isso não significa que ele apoia o roubo, ele nunca pregou o roubo. Mas o plano de Jesus ali era plantar a semente. E dentro de 3 anos, automaticamente, é muita semente para ser plantada. Jesus nunca condenou ninguém, Jesus nunca apontou ninguém, mas ele fazia a sua parte, que era exatamente ensinar. E dentro de uma linguagem popular para a gente entender, digamos que Jesus ele foi dando corda para Judas mostrar exatamente quem ele era, através das suas próprias ações. Então, é exatamente por isso que a pessoa de Jesus é totalmente indiferente, vamos assim dizer, a isso que você acabou de me apresentar. Porque o próprio Jesus não era pegado em dinheiro, o próprio Jesus pregava o desapego, o próprio Jesus dizia que as coisas mais importantes não estavam aqui, mas sim no reino celestial. Então quer dizer que para Jesus, então, possivelmente não existia a lei da semeadura, então? Não haveria possibilidade. Por que estou dizendo Claro isso? que existia. Não, eu acho que não. Sabe por que não? Por quê? Sabe por que não existe a lei da semeadura? Preste bem atenção. Porque nós temos 2 episódios de roubos e de ladrões que Jesus promete coisa boa. Judas era ladrão, Jesus prometeu que ele sentaria para julgar as 12 tribos de Israel num trono, junto com os outros demais apóstolos. Mas existe uma discussão sobre isso. Não, a discussão vai ser essa mesmo que a gente vai discutir. Sim, claro. E aí nós temos outro episódio, que é o ladrão lá na cruz, que só Lucas registra isso. Sim. Roubou a vida toda e pergunta, mestre, lembra-te de mim quando estás no teu reino, aí Jesus, estarás comigo no paraíso. Que raio de Jesus Cristo é esse aí, então? Perfeito, vamos lá. O conceito do ladrão da cruz, pelo que o Evangelho mostra, e você diz com muita propriedade, só Lucas apresenta isso, é exatamente que ele se arrependeu. Quem se arrependeu? O ladrão. Aonde teve arrependimento ali? O ladrão, no momento que Pelo ele amor está... de Deus, no esse cara é aonde esse cara no é? momento que ele O camarada era um safado, um Sabino. pilantra, um sem vergonha, se arrependeu aonde? Sabino, concordo, mas o que o texto bíblico apresenta ali é que naquele momento ele se condoeu do que Jesus passava, ele repreendeu o ladrão que estava do lado e mostrou o arrependimento quando ele disse, mestre, lembra-te de mim então, quando entrares no teu reino. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Reconhecimento é diferente de arrependimento. Sempre com a palavra grega para arrependimento. Mas você mesmo? viu a palavra que ele disse ali? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Isso, é reconhecimento, mas não é reconhecimento juntado de arrependimento. Não. Agora, quanto a Judas, a lei moral da semeadura, da colheita segundo a semeadura, então, o que ele colheu? se cumpriu na vida dele. Não, mas ele vai sentar no trono para governar. Se cumpriu na vida dele. Aí já existe uma discussão do 13º apóstolo, né, Sabino? Que não precisa nem ser o Paulo, pode ser o que substituiu o Judas. Paulo era o picareta. Entendeu? Esquece Paulo. Paulo foi o pior Esse aí dos já apóstolos. me deu um problema O pior ontem. dos apóstolos que existiu foi Paulo. Esse daí já me deu um problema no debate o maior ontem, Zé que só por Ruela Deus. do Novo Testamento foi Paulo, um picareta, um salafrário e um sem vergonha. Não, mas a colheita de Judas aconteceu. A colheita de Judas foi colheu, gradativamente. que ele vai colher no futuro. Gradativamente. Tá bom, ok. Beleza. Os ensinos de Jesus podem mudar o homem? Quando nós paramos e analisamos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, nós temos ali Jesus apresentando a sua visão. Repare bem o que eu estou dizendo. A sua visão do que é o reino de Deus. E ali Jesus ensina sobre perdão, Jesus ensina sobre longanimidade, não se preocupar com o dia de amanhã,
não julgar o próximo. E a pergunta que eu dou para o professor, que eu faço para o professor que tanto já estudou a vida de Jesus, é exatamente esse. Os ensinos de Jesus podem mudar o homem, fazer um ser humano melhor? Vamos lá, eu vou dizer para você, Cicarelli, que é o seguinte: o que muda a vida do ser humano realmente são os ensinos. E os ensinos têm que vir por alguém. Então, eu não poderia ser uma pessoa hipócrita e dizer, não existe mudança. Não, nós mudamos todos os dias por aquilo que nós aprendemos. E nós aprendemos por questões naturais, pela natureza, e aprendemos pelos nossos mestres. Os nossos pais são os nossos maiores mestres. Sim. Então, dizer que os ensinos de Jesus não poderia mudar alguém, poderia e pode. Mas lembrando que muitos dos ensinos de Jesus são repetições da moralidade que já era existente. E digo mais, até mesmo a mudança de vida, eu não preciso nem do que seja estereótipo, porque a mudança ela pode ser ontológica também. Ou seja, nós nascemos dentro de nós mesmos com perspectivas do que pode ser certo e do que pode ser errado. E às vezes, para aflorar e amadurecer isso, precisamos que alguém intermedie e nos ensine isso. A ontologia, quem escreve um pouquinho, eu sou contra Paulo, mas tem coisas interessantes de Paulo. Vai falar assim, fala memória em Romanos 2, sobre a questão da ontologia. O ser humano já nasce com uma crença. Se essa crença vai desenvolver, sim ou não, é outros 500. Então o que acontece? Não só os ensinos de Jesus. Eu acho que todas as religiões têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Os ensinos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Os ensinos dos orixás, enfim. O ensino de Jesus, o ensino de Maomé, o ensino de Moisés, colocando que ele existiu, só uma questão de didática e dinâmica aqui, Cicarelli. Então, sim, é possível. É igual, o seu ensino, você é um formador de opiniões. O seu ensino também ajuda muitas pessoas. O seu também. O meu ensino. Então, nós somos rodeados de pessoas, de mestres, de doutores, e se nós pegarmos aquilo que nós ouvimos e colocarmos na prática, que essa é a diferença, tudo dá um resultado. Exemplo, o Sermão da Montanha. O que eu mais admiro no Jesus da Bíblia, por isso que eu deixei de ser cristão, não crente. Crente é crer. Cristão é seguir os passos de Jesus, que é diferente. Foi justamente que eu não conseguia praticar o Sermão da Montanha. E para mim é o sermão mais lindo. Da bem-aventurança e tantas outras coisas. Aí eu pergunto, pode mudar, mas sabe quando muda? Agora um detalhe interessante. Quando favorece. Porque quando não favorece, ninguém quer mudar. Exemplo. Esse cara é quem hoje vai aceitar, no sentido figurativo, não, vou colocar no sentido literal, ser perseguido, ser injuriado, ser difamado. Meu querido, é difícil. Mas, professor, veja Sim. bem, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu digo sempre que se Jesus tivesse escrito um evangelho com a própria mão, seria aquilo. Sim. Porque ali nós temos a sua ideologia de reino. Ali ele fala sobre jejum, ali ele fala sobre oração, ali ele fala sobre não julgar o próximo, ele fala sobre tolerância, ele fala sobre muitas coisas. Você falou para não julgar o próximo? Você é julgado pelos... Mateus capítulo 7. Você é julgado pelo seu próximo? Eu sou julgado pelos da minha própria casa. Da sua própria casa. Eu sou julgado em debates pelo meu próprio povo. Pela própria irmandade. Pelo meu próprio povo. O meu próprio povo me condena. Eu pergunto, Jesus não mudou essas pessoas? Aí está o problema. Não é que a palavra não tenha poder para poder fazer alguma coisa. Mas então, professor, agora vem a grande questão. Você perguntou, né? Alguém gosta de ser perseguido? Alguém vai aceitar passar por injúrias? Mas é aí que está o desafio do evangelho. Aí que está exatamente a caminhada de você seguir com Jesus. É você andar na contramão. Mas aí na prática ninguém consegue. Pelo menos tentam. Então, mas eu sou aquele que tenho tentado todos os dias. Não consigo tudo. Mas sabe por quê? Mas renuncio a mim mesmo, tomo a minha própria cruz, não a dos outros, e sigo. Porque nesse caso é ruim. Quando é bom, nós conseguimos. Quando é algo negativo, nós não conseguimos. Por mais que a gente coloque que é um ensino de Jesus. Dá um sabe exemplo que é de algo negativo. Hã? Dá um exemplo de algo negativo. Não precisa nem falar as grandes igrejas que estão na mídia Sim. hoje. Você vê os camaradas pegando o microfone. Eu estou sendo perseguido. Me caluniaram. Mas foi isso que Jesus falou. Jesus disse que nós temos que saltar de alegria. Isso, diante disso. Os camaradas estão fazendo o quê? Quando nós estamos sendo perseguidos. Estão pegando e 300 injuriados. advogados para processar quem está injuriando. Esses povos, sabe o que é? Cambada de vagabundos e salafrários. Esses crentes que não aguentam a perseguição
Eu teria que perseguir esses crentes. Eu. Não os crentes perseguiram os crentes. Ou seja, então eu estou sendo mais crente do que esses aí. Então acho que eu estou sendo mais modificado pela palavra de Jesus do que muitos desses crentes aí. Os ensinos de Jesus, na verdade, professor, são um grande desafio. Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu sempre disse isso há muitos anos. Quem toma aula comigo sabe que se ele tivesse escrito o evangelho com a própria mão, seria esses 3 capítulos, e quem entender esses 3 capítulos e no mínimo tentar segui-lo, não precisa de mais nada. Peraí, eu tinha uma dúvida agora. Não precisa de automaticamente mais nada. Você falou de mudança, né? Que a palavra muda, não é isso? Sim. A palavra muda. Nós temos um impasse aí bíblico agora, hein? Por quê? Vou colocar aparente contradição. Vai, vamos lá. Muito pesado. Vamos lá. Vamos pegar muito pesado com você, Cicarelli, porque você é grande, mas não é 2 não, patrão. Aqui é grande, mas não é 2 não. Cicarelli, é o seguinte, certa feita, Jesus falou assim para Pedro, quando tu te converteres... Peraí, mas se ele foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, viu sinais, operou sinais, que voltam lá, os apóstolos alegres e tal, pregavam a palavra, ouviram o sermão de Jesus. Então a palavra de Jesus não teve o poder suficiente para converter Pedro? A palavra de Jesus só tem poder suficiente para converter alguém a partir do momento que você abre o seu coração. E abrir o seu coração não é simplesmente crer em sinais. Nós temos prova disso claríssima nas 3 cidades impenitentes, onde Jesus realizou grandes milagres e mesmo assim a dureza do povo continuou. Mas nós estamos tratando de um apóstolo. Apóstolo, perfeito. Pedro. Mas você disse uma coisa muito interessante. Jesus, quando ele chama os 12, e voltamos agora para Judas também, ele chama homens imperfeitos, complicados, problemáticos. Existe um livro chamado A Família de Jesus. Esse livro ele tem um enredo, um prefácio, onde ele diz que os dias que Jesus vivia não eram esses dias de conto de fada que as igrejas pregam hoje. Esse livro diz que Jesus vivia exatamente em uma Galileia que era um barril de pólvora. Ué? Não, até entendo e até aceito isso. Perfeito. Agora, dos apóstolos. Os apóstolos tinham muitos problemas entre eles. Os apóstolos eram ciumentos, disputavam títulos, perguntavam quem era o maior. A mãe de um dos apóstolos chegou e pediu para Jesus colocar 2 assentados dele no lado do seu trono. Pedro puxava a espada. João pedia para cair fogo do céu para quem não glorificasse a sua mensagem. Então, quando Jesus chama esses homens, ele chama homens imperfeitos como nós. E continuou. Que muitos se converteram. Não, continuou. Nem se converteram, depois então. da sua morte. Não, então logo Depois da sua morte. então a palavra de Jesus não teve poder. Porque eles foram escolhidos a dedo por Jesus, ministrados por Jesus, alcançados por Jesus, viram os milagres de Jesus, nós e deram os frutos. Não, os frutos que deram... Deram os frutos, eles deram a continuidade. Mas não, a continuidade ao trabalho é uma coisa, a transformação e a mudança não. Mas houve não transformação foi perfeição. em Pedro, em João. Não, mas que não tipo de sempre... perfeição, Sabino? Ué, Pedro não era convertido? Quando tu te converteres... Quando foi que Pedro se converteu? Pedro, sabe por que Pedro não era convertido? Porque Paulo chegou diante de Pedro e resistiu na cara porque Pedro é irrepreensível. Porque Pedro era um camaleão, usava 2 máscaras. Então, até após a ascensão de Jesus, Pedro ainda não era convertido. Logo, então, eu entendo e aceito quando você fala que o ensino de Jesus pode. Eu não vou dizer para você que é garantido, é essa a palavra que eu queria chegar. Sim, não entendo. existe uma garantia, porque exemplos bíblicos dão exemplos em que não houve uma garantia de uma transformação, de uma mudança por completo. Mas a conversão, Sabino, é algo que tem que acontecer todos os dias. Por exemplo, você citou esse episódio do Pedro Camaleão. É um defeito como todos nós temos. Não é porque você se torna um cristão que significa que você vai ficar isentos de defeitos para o resto da vida. Existem coisas que estão impregnadas em nós que, sinceramente, já foram colocadas em nós na criação do nosso pai, na criação dos nossos pais, no estilo de vida que nós vivemos. Mas são coisas pequenas que não chegam ao ponto de dizer assim, olha, ele não é convertido por isso. Defeito todo mundo tem. Não, então não existe conversão. Mas a conversão para você é a perfeição? Não, porque os crentes colocam isso. Claro, Aí eu quero colocar o que os crentes colocam. Jesus foi um pecador? Cicarelli, geralmente ouvimos falar que não.
Mas teremos textos dizendo que em Jesus não houve pecado, Jesus não teve pecado, Jesus não pecou. Bom, eu sou totalmente contra isso. Eu sei que existem vários textos dizendo isso, porém, na prática é diferente. Certa feita, Evangelho de João também, mas os outros evangelhos dizem a mesma coisa, a respeito da purificação do templo, onde Jesus, segundo João, faz um chicote, expulsa pessoas, expulsa animais, bois, ovelhas, pombas, ele derruba o dinheiro dos cambiadores e vira a mesa. Eu pergunto, isso não é pecar, não? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se você chega na casa do seu pai, vamos usar esse mesmo exemplo. Se você chega na casa do seu pai e você vê a casa do seu pai totalmente contrária àquilo que ela deveria ser, uma baderna, vou usar esse termo aqui, uma zona, aproveitadores, pessoas roubando, fazendo coisas ilícitas que seu pai nunca admitiria que fosse feito, estando ele em vida ou em memória. Qual a atitude que você tomaria? A ira não ia subir sobre o seu coração também, para você poder colocar toda aquela galera para fora? Ainda mais sendo o professor Fábio Sabino. Vamos lá, você não tomaria também a mesma atitude? Aonde você estaria pecando se você está zelando pela casa de seu pai? Só tem um problema. Quem me dá autoridade para fazer isso? Esse é o problema. Por quê? A acusação é uma acusação forte. Onde estão as comprovações textuais que eles eram ladrões? Nós não temos isso no texto. Aí tem um outro problema. Vamos lá. Jesus é correto, então. Jesus, vamos lá. Como diz o ditado, irai-vos e não pecais. Paulo. Então Jesus pecou. Por quê? Sim. Jesus pegou um chicote. Jesus chicoteou pessoas. E pra piorar ainda, deu uma sarrafada ali. Você sabe que se isso acontecesse nos dias de hoje, os próprios cristãos iam dizer, Jesus não teve atitude de cristão. Não, aí não era chicote. Entendeu? Aí não era chicote, a hipocrisia é muito grande. Tinha que estar com a 12, né? Porque o que acontece? Onde está o problema? Os animais era a festa da Páscoa. Então as pessoas vinham de outros países para trocar as notas, os valores de moedas. Sim. Só que Jesus expulsa os bois, ovelhas e as pombas, que eram justamente para as pessoas pobres. Sim. Parece que não houve um reconhecimento de Jesus perante isso. A casa que ele coloca, a casa que era dele, não era dele, a casa era de todos. Jesus ali, olha só, vós fizeste a casa do meu pai covil de ladrões. Com base em quê? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Vamos lá. Ladrão, se você colocar cambiadores... Não tá escrito isso, professor. Não está. Concordo. Você subentende isso. Agora, Jesus poderia ter feito aquilo? Não. Por quê? Porque quando Jesus espalha o dinheiro, o que acontece? Ele teria que restituir isso. Quando ele expulsa os animais, teria que ser restituído. Isso era decálogo, era lei. Jesus espalha o dinheiro. Imagina os dinheiro voando. Vamos colocar, não era papel, era moeda. Mas a confusão de quem pagou o quê, quem trocou o quê. Ou seja, isso não caracteriza. Se a irar é pecar? Irar já é pecado? Olha, professor, eu tenho um ponto de vista bem diferente a respeito disso. Vou responder em duas partes. Primeiro, da pessoa de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ele era totalmente contrário ao sistema que ele vivia dentro do antigo Israel. Todos nós sabemos que Jesus ele não curtia muito o templo. Essa é a grande verdade. Ele fazia suas prédicas, ele fazia seus ensinos nas montanhas, nas praças, próximo ao mar da Galileia. E quando ele chega nesses dias próximos à Páscoa, o que Jesus enxerga ali? Jesus enxerga mais ou menos as mesmas coisas que nós contemplamos nos dias de hoje. Jesus ele enxerga pessoas com fé, Jesus ele enxerga outros com barganhas, mas ele enxerga aproveitadores da situação dentro daquele templo. Então, quando ele toma essa atitude de pegar o azarrogue e sair chicoteando aqueles homens, é exatamente pelas crenças que ele defendia, exatamente pelas crenças que ele acreditava e por tudo aquilo que ele pregou durante 3 anos ou 3 anos e meio, como dizem. E ali também está o sentimento do filho, quando chega na casa do pai,
e vê a casa do pai em uma verdadeira algazarra, uma verdadeira bagunça. Se a casa do pai está uma verdadeira bagunça, a culpa é de quem? É do filho ou é do pai? Se a casa do pai está uma verdadeira A casa bagunça... do pai está bagunçada. A responsabilidade de quem? Do filho ou do pai? Depende, o pai está ausente. Mas a casa é dele. Mas o pai está ausente. Não, calma. Ele chega e já vê a casa bagunçada. Exatamente. A responsabilidade é de quem? Dos homens. É do pai, porque a casa é dele. Não, professor, não tem como a gente seguir por esse caminho. Esse caminho poderia ser seguido se o pai, o criador, ele tivesse uma figura literal. O que ele deixou para poder organizar a sua casa? E quem é que organizava a casa do pai? A lei de Moisés, os mandamentos. Os sacerdotes. Os saduceus. Os sacerdotes. Os saduceus e os sacerdotes. Os sacerdotes eles cuidavam do eram templo. os responsáveis, certo? Perfeito. Então, a bagunça é do homem. Vamos lá. Se a casa tornou-se covil de ladrões, a culpa era de quem? Dos sacerdotes e dos saduceus. E aí o que Deus fez com os sacerdotes, se era o sacerdote que era intermediário entre Deus e o povo? Onde estava Deus? Não? Não nessa época mais. Nessa época nós já não temos mais a Arca da Aliança, nós não temos muitos preceitos que existiam antes. Quando Jesus chega ali e toma aquela atitude, é como eu te disse. É que as pessoas também precisam entender uma coisa que eu acho interessante falar aqui. Jesus, ele era um cara 100% bonzinho? Por via de regra teria que ser. Oi? Por via de regra teria que ser. Mas correto, não. Perfeito. Não, mas ele tinha personalidade, ele tinha caráter, ele tinha ego, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós temos um problema grave nisso. Perfeito. Aí, por que eu quero te apresentar? Nós vamos Podemos entrar falar nisso. sobre nós isso. Vamos entrar nisso. Por que eu quero te apresentar isso? Porque eu tenho passagens na Bíblia de Jesus mostrando uma firmeza que, na verdade, chocariam muitas pessoas. Em determinados momentos, Jesus acabou com sonhos de pessoas seguirem ele no ministério. 2 exemplos. Quando ele cura o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno depois se prepara para querer ir ter com ele, correto? O que ele fala para o endemoniado? Fica. A pergunta que eu te faço é, por que Jesus não levou o endemoniado liberto da Gadara para a Galileia? Porque ele sabia que ele teria problemas com o pessoal que vivia naquela região, por saber que a Gadara era uma terra totalmente idólatra. Tem uma outra passagem bíblica que ele prega um sermão e um escriba se desespera e diz, mestre, largarei tudo para te servir. Ele virou pro cara e disse assim, essa noite eu não tenho nem onde dormir. Então Jesus, ele tinha sua personalidade, Jesus, ele tinha o seu ego, Jesus, ele foi humano, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa atitude que nós temos dele pegar o Azarrogue e sair chicoteando todo mundo, aquilo ali foi uma atitude do filho que vê a casa do pai bagunçada e uma demonstração de autoridade. Ainda que nos dias de hoje, algumas pessoas olhem para esse texto e acabem cobrando. Mas não se esqueça, Jesus tinha mentalidade divina? Tinha, mas suas emoções eram humanas. E mesmo assim, ele não pecou. Então aí, no caso, ele pecou. Por quê? Ele pecou. Se ele tem a condição humana, não tem como não pecar não tendo uma condição humana. Ele não pecaria se não tivesse a condição humana. Mas havendo a condição humana, ele peca. Mas pecar dentro do grego, amartia, não é errar o alvo? Sim. Então que alvo Jesus errou? As pessoas? Quem deu o direito dele chicotear pessoas? Não, ele não chicoteou, não? Ele chicoteou os cambistas. Não. As pessoas, todos. Que estavam compactuando com a situação. Todos. Os que estavam vendendo, ele não chicoteou os cambistas. Dos cambistas, ele esparramou dinheiro e virou as mesas. Dos que estavam vendendo animais, ele fez isso. Ele expulsou tantos que vendiam animais, quantos animais. Agora eu pergunto, que culpa os animais tinham hoje? Se fosse hoje, você pegar um animal hoje... que agora vai dar problema. Calma, se você chicotear um animal, o que acontece hoje? Nos dias de hoje a gente vai preso. Não, mas o que ele fez? Ele tirou a esperança das pessoas. As pessoas foram lá para comprar bois, ovelhas e pombas, os pobrezinhos. Deixa eu te falar Jesus faz? Deixa eu ver se eu entendi. Tudo por ar. Deixa eu ver se eu entendi. Ele chicoteou os vendedores e os compradores. Todos? Todos. Tá escrito no texto, é todos. Perfeito, ótimo. Ele poderia muito bem entrar em algumas igrejas hoje e chicotear os pastores que gostam de pagar fortunas para pregadores que cobram 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. O mesmo sistema do passado, né? Como diz Cazuza, o futuro repete o passado, né? E Kohelet também diz que não há nada novo debaixo do sol. O que acontece exatamente aí é o seguinte: quem financia, quem paga, quem compra, é exatamente os que financiam essa barbárie.
E Jesus simplesmente acabou com o problema. Ele lascou o chicote em quem patrocina e lascou o chicote em quem se aproveita. O zelo pela sua casa me consumirá. Bom que acontecesse isso nos dias de hoje. E não ia ser chicote, não, ia ser uma bomba. Minha próxima pergunta, professor Fábio Sabino. Dentro de tudo que o senhor estudou até hoje, Jesus é Deus? Vamos lá, Jesus é Deus. Biblicamente, quando você faz uso do Evangelho de João, uma das peculiaridades do Evangelho de João, sim, é colocar que Jesus é divino. Conforme você tinha falado no bloco anterior, que o verbo se fez carne, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí, o único impasse que existe é a construção teológica. As pessoas, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Aquela tal de... Tem um nome... Essa dicotomia. Um nome técnico que eles dão. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. Veja bem, todo ser humano não é divino no sentido nato da palavra. Não. Exemplo, Jesus falou, vós dizeis, vós sois deuses. No sentido de você ter autoridade de julgamento, exercer a função como juiz, que é um dos termos Elohim, que é traduzido para isso também. Sim, verdade. Nesse quesito de você julgar, trazer valores, nesse sentido, você colocar como uma divindade, sim. Num sentido, o que é o ser Deus? Vamos lá. Atributos naturais e atributos morais que nós aprendemos na teologia. Sim, regra básica. Atributos naturais, como lá, todo mundo já sabe. Comunicáveis e incomunicáveis. Então você tem onisciência, onipotência e onipresença. Isso é característica real daquilo que diz ser divino. Nesse quesito, Jesus não possui isso. Jesus não tem isso. Isso ele não tem. E aí existe a questão da subordinação. Peraí, se é um ser divino, ele não se subordina a ninguém. Ele é Senhor, ele é Criador. Então, eu não consigo enxergar um Jesus divino por esse viés. Divino ou Deus? Não, quando eu falo divino, Deus. Deus, sim, Deus, sim, Deus. Sim. Tá? Então eu não consigo enxergar Jesus como Deus, porque se eu enxergo Jesus como Deus, nós temos um problema. Então, quantos deuses existem? Porque se Jesus é Deus, tem o pai dele que é Deus também. Então, então nós temos um problema. Então, quem é o maioral? Tem que existir o primeiro para depois que existam os outros demais. E se você chega num aspecto enoteísta, que aí eu aceitaria. No aspecto da enoteísta, época de Moisés ali, eu aceitaria até o período patriarcal de Abraão. Sim. Eu aceitaria e sim, não haveria problema algum. Agora, quando você coloca Deus da mesma essência, que isso é a linguagem teológica, esqueci o termo grego que se coloca, homúsios, sim, né? A mesma essência que a patrística desenvolveu isso, aí nós temos um problema. Agora, se colocar Jesus abaixo, subordinado, uma característica de uma divindade menor, eu não viria problema nenhum com isso. Isso eu não viria problema nenhum. Teologicamente, tá? Agora, se eu vou falar literalmente, esquece, gente, aí não tem como um ser humano ser dotado. Não, eu sou Deus aqui na Terra. Uma vez eu brinquei. Professor, quem é Deus? Eu falei, eu mesmo sou Deus. Eu vi esse debate aí. Eu mesmo sou Deus, por quê? Eu vi esse debate. Porque eu tomo as minhas decisões por aquilo que eu quero, não por aquilo que as pessoas querem. Nesse sentido que eu coloquei. É interessante isso que você fala, porque quando a gente pega ali o Targum de Onkelos para estudar o façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Onkelos trabalha que a ideia de imagem e semelhança é medaber. É ser um ser comunicativo. Sim, quando você fala eu sou imagem e semelhança de Deus, significa que em todas as categorias de reino que Deus criou, o homem é sua imagem e semelhança porque pensa, escolhe e decide. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Todavia, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus... Eu já mudaria um pouquinho. Por quê? Eu já colocaria a imagem e semelhança de Deus algo diferenciado. Não o ser falante, não medaber, não mamerá. Não o ser falante, o ser observador. O observador. Também, porque se você pensa, escolhe e decide, você é observador. Porque o termo em hebraico tselen demut. Tselen demut, que não é imagem e semelhança. Não é aspecto físico, para ser não físico, é forma, não é largura. Para que fosse, tem que se atuar e tavinit em hebraico. Você não me falha a memória agora. Sim. Eu colocaria observação, por quê? Porque eu nunca falei isso aqui em podcast, mas vou falar hoje.
Vou mostrar que eu sou mais crente do que o Cicarelli. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar que eu sou mais crente Essa é a intenção, trazê-lo de volta. Vamos lá. Não, lá, achei clama, ó, achei. Vou sair no manto daqui a pouco. Nébias! Tá vendo? Ah. Pra mim, o que é imagem e semelhança de Deus no homem é poder criativo. Porque o homem só consegue criar daquilo que existe. Deus, se colocar Deus, a excelência tem que ser por aquilo que não existe. Exemplo, nós estamos rodeados de várias questões aqui, vários equipamentos. Todos foram criados. Todos foram criados por um único homem. Sim, Outros foram aperfeiçoando. sim. Quem deu poder a isso? Entende? Nós temos a energia, nós temos a luz, força nós temos criadora. tudo. Quem é que diria que um dia nós estaríamos fazendo uma transmissão por uma câmera e sendo transmitido isso aqui de uma forma virtual? Ou seja, a tecnologia a que ponto chega? É isso que eu chamo que é a imagem e semelhança de Deus no homem. Se Deus é criador por excelência, o homem é criatura, mas com poder criativo por observação. Eu colocaria isso. E como é bom a gente conversar com quem entende de exegese de hebraico, porque quando nós pegamos ali Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio, ele criou, porque o barata na terceira pessoa do singular masculino do tempo perfeito, ele criou Elohim. Do tronco Kali. Hã? Do tronco Kali. Tronco Kali, exatamente. É porque tem uns Tronco Kali. camaradas por Ativo aí, simples. porque tem uns camaradas por aí citando versículos decorados achando que Sim. conhece hebraico, mas continua, vai lá sua Sim. Não, Bereshit bara Elohim, em um início, o Dr. Edson Faria de Francisco entra por em um início, né? Porque a preposição dá em por com, a possibilidade do Beit, bet Shevai ali. da Gesh. Exatamente. Em um início, né? Aí a nossa tradução é criou. Mas se a gente for exatamente para a raiz do tronco Kala, ele criou Elohim. Se a gente entrar nisso, vai dar um No problema. sentido literal, Né? Mas, no princípio ele criou Deus. Ele criou aquela velha raiz que vem do garítico, que Elohim vem da família de Ugarite. de Lu, Ele, exatamente. Ele criou Shammai, forças Terra, nos Eretz. céus e na terra. Se você parar para analisar isso, o ser criador ele é oculto. Porque ele trabalha na terceira pessoa, é o Sim. ser desconhecido. Sim, O mesmo que Paulo prega no Areópago. sim. Entende? Às vezes eu vejo pessoas falando de hebraico, querendo falar de Deus, essas coisas, e eles não entendem regras gramaticais, segredos existentes no texto. E referente à pessoa de Jesus, eu vejo Jesus em divindade, por quê? Porque Jesus, ele é a ideia do Davar. Ele é a ideia do Manurá, do Logos. Ou seja, por que o Verbo se fez carne e habita entre nós? Porque o primeiro Adão, ele falha. Então, o segundo Adão que Paulo apresenta é Deus dizendo, olha, eu vou mandar meu filho aí para vocês verem exatamente o que eu espero de vocês. Olhe para ele e sigam. Tanto que 1 João 2,6 diz o quê? Que é dificílimo, né? Aquele que diz estar nele Quero ver quem está nele. deve andar como ele andou. Quem é que anda? É ruim, hein? Não tem quem anda não, viu? Não tem quem ande. Eu não consigo. Eu admito que eu não consigo. Não sou hipócrita com muitos por aí que não é. Eu sigo os passos. Eu Nem estou Paulo. tentando. Como que é? Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Mentira. Mentiroso. Quer ser Olha, imitador de Cristo? o camarada Quer ser- mais mentiroso que ensina a Bíblia. Fora muitos crentes que existem por aí hoje. Muitos crentes. Tem Com gente que exceção- ganha dele. Com hein? exceção desse cara aqui que eu gostei dele. O camarada é gente boa. Gostei dele. Parabéns, viu? Você pelo menos é um crente honesto. Obrigado. Pelo menos você. Obrigado. É dizimista? Claro. Ah, então não tira minhas palavras, né? Claro. Não essa mais não. Tá dizimando. Eu estou tentando andar como ele andou, mas é difícil. Deu risada. Próxima. A próxima pergunta é: Jesus em algum momento mentiu? Emerson, existe um relato bíblico que eu acho isso interessante, conforme os escritores colocam, a respeito da morte de João Batista. João Batista chega, está preso e pega para os seus discípulos Sim. e fala assim: ide perguntai, és tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outro? Aí Jesus diz para os discípulos de João: ide e dizei a João, o cego vem, os coxos andam, aos pobres anunciado o evangelho mortos e os ressuscitam. mortos são ressuscitados. Aí o que acontece? João recebe a notícia, parece que foi uma mensagem de conforto para João. Aí João morre. Aí eu pergunto, Jesus mentiu uma vez que Jesus falou que estava ressuscitando e não ressuscitou João Batista? Repete o final, aí eu pergunto, Jesus mentiu? Se Jesus anunciou que ele estava ressuscitando,
Logo, foi uma mensagem de conforto para o João, que João provavelmente acreditou que haveria a possibilidade de Jesus até mesmo ressuscitá-lo. Aí João morreu e Jesus não ressuscitou. Boa. Logo, Jesus mentiu? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A grande questão aqui é o seguinte: nos tempos de Jesus, como eu disse, na época do barril de pólvora, né? Onde nós tínhamos os quatro grupos: fariseus, saduceus, essênios e os zelotes. As grandes revoluções que aconteceram contra o Império Romano, com Barrabás e todos aqueles homens. A crença de um Messias, a crença de um Salvador, seria que ele viesse como um líder político. Alguém que se levantasse contra o Império Romano e brigasse pela libertação do território de Israel, que, se eu não me engano, foi invadido em 68 por Pompeu. Quando Jesus aparece como um Messias que tem uma mentalidade que o reino dele não é desse mundo. O plano dele é implantar nas pessoas a mentalidade e a filosofia do reino dos céus. Não é nós que vamos ao reino, e sim o reino que vem até nós, né? Tanto que ele diz isso no Abundante Shimaia, que é o Pai Nosso. Já João, ele ainda acreditava plenamente de que o Messias iria libertar o povo, e também por ser primo, automaticamente que existe um laço sanguíneo. Ele não vai me esquecer. Ele não vai me deixar. E nós colocamos aí a emoção de todo ser humano. A mesma que Lázaro tinha, que as irmãs dele disse, né? Vai até Jesus e avisa que aquele diz que tanto amas está doente. Na verdade, João Batista fez uma cobrança ali. Mas a mentalidade de Jesus é uma mentalidade totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus falava mais do mundo celestial do que do mundo físico. Porque no caso aí... Só para concluir, tanto que Mateus 10, 28, e eu falo isso direto para algumas pessoas, é o seguinte: qual é a preocupação que o cristão deve ter com a morte? Se o próprio apóstolo disse que o viver é Cristo, morrer é lucro. E o próprio Jesus diz em Mateus 28, um versículo que eu adoro, não temais aqueles que têm poder de matar o corpo, temei aquele que tem poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Então, na concepção de Jesus, João Batista, ele ressuscita na ressurreição. A preocupação de Jesus não era exatamente essa. Só que Jesus não colocou a ressurreição num ato final de ressurreição. Jesus está dizendo o que era prático, tanto que o contexto coloca. Os discípulos de João, vem cá. Jesus opera curas na frente dos discípulos de João. Então, quando Jesus coloca essa questão, não coloca uma questão futurística. Jesus coloca de ato imediato, tanto que Jesus faz a citação de passagem de Isaías para corroborar que ele estava cumprindo as profecias. Então, porque a dúvida de João é justamente essa: João está preso, e João tinha declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, e tantas outras coisas. Claro. E aí Jesus fala: és tu mesmo que ela viria de vir, ou esperamos outros? Sabe que é uma provocação, né? Sim, mas Jesus dá a resposta categórica para ele. É uma provocação. João, igual você acabou de colocar, eu não vim como um ato político, porque Jesus não dá uma resposta política. Sim. Jesus dá uma resposta de concretizar aquilo que muitos não faziam. Nós não temos relatos de pessoas ressuscitando pessoas, vamos dizer assim, de forma aleatória, assim como Jesus. Vinham aqui, eu ressuscitei. Então aí vem a questão. Então Jesus parece que dá uma garantia para João. Tipo assim, não precisa se preocupar. Eu estou pregando o evangelho, eu estou ressuscitando, eu estou curando. É tipo assim, um conforto para João. Entendi, mestre, a sua mensagem. Mas você eu não vou curar e você eu não vou salvar. Aí eu te pergunto, porque ressuscitar com a cabeça é fácil, Cicarelli. Ressuscitar sem a cabeça que eu quero ver. Então, eu acho que é por isso que Jesus não ressuscitou João. Eu acredito que João, ele ia muito mais além, porque obviamente quando ele manda essa mensagem, ele ainda está vivo, né? Sim. Ele está no cárcere. Sim. Então, eu acredito que o que João esperava não era nem a questão da ressurreição, mas que Jesus fosse lá, levantasse essa rebelião messiânica. Mas sabe por que não? E quem sabe arrancasse João Batista de lá à força, sabe porque por que ele está não? vivo. Sabe por que não? Porque do texto de Isaías, que tem da liberdade aos cativos, isso Jesus não leu. E tirar da prisão, isso Jesus não leu da profecia de Isaías 61.
E poderia. Jesus faz um corte, lembra? Da Paraxá. Que se encontra em Marcos, sim, a Paraxá que ele abre no justamente, Shabat. ele teria que ler. Dentro da Paraxá, ele teria que ler certinho. Só que existem as duas omissões, que era justamente tipo assim, João, da cadeia eu não tiro você, mas lhe ressuscitarei. Entre meados, é isso que Jesus quis dizer. Porque a Paraxá completa entraria essas duas locuções e Jesus não colocou. E por final, e o que aconteceu quando João Batista morreu? Quando Jesus recebe a notícia, o que Jesus faz? Jesus não vai ao velório dele. Jesus ouvindo isso o quê? A morte de seu primo. Jesus não foi consolar Isabel. Jesus não estava ao lado de Maria, sua mãe. Não, em nenhum momento Jesus se preocupou em dar condolências para a sua tia, o seu tio e tantos outros. E Jesus faz o quê? Ó, pegou seus discípulos e partiu. Por quê? Sabe por que Jesus partiu? Sabe por que Jesus partiu? Sabe por que Jesus não foi no enterro de João Batista? Porque as pessoas iam pedir para Jesus ressuscitar João Batista. E sabe quem ia pedir? Os próprios discípulos de João, que ouviram o que Jesus mandou falar. Ide dizer a João, os mortos são ressuscitados. Jesus, tu vieste, ressuscita aí o teu primo agora. Sabe por que Jesus foi? Além de um mentiroso, Jesus foi covarde, Cicarelli. Não, de maneira Jesus nenhuma. foi covarde, Cicarelli. Jesus se acovardou. Dentro dessa interpretação e análise que você está fazendo, eu entendo uma coisa. Eu entendo que ali Jesus apresenta uma lição que eu acho que todo crente deveria aprender. Deus não tem obrigação... Não, de maneira nenhuma. Deus não tem obrigação de resolver nossos problemas. Mas foi o que Jesus prometeu para João. Deus não tem problema. Deus ele não tem obrigação de resolver nossos problemas toda hora. Existem momentos que mesmo na cristandade... Então posso prometer e não cumprir, então. Nós teremos que lidar com frustrações. Não, Cicarelli, então nós vamos prometer e não vamos cumprir, Cicarelli. Veja bem, nós temos que aprender a lidar com as frustrações da vida. Nem tudo vai ser do jeito que queremos. E, para Jesus... A missão de João, Sabino, a missão de João, na verdade, termina quando João batiza Jesus. Ali mesmo a sua missão acaba, o ministério de João acaba. O que vem depois é lucro. E a morte para o discípulo é lucro. Mas não a promete, então Jesus mentiu, porque Jesus prometeu que iria ressuscitá-lo e Jesus não ressuscitou. Mas em que momento ele chegou para João e disse, olha, quando você morrer eu vou te ressuscitar? Não, a partir do momento... Você está dizendo só porque ele citou a Paraxá? Ué, mas foi a pergunta que fizeram. Nosso mestre João perguntou, és tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outro? Perfeito. Ele está preso e Jesus dá a resposta com o quê? Mas o Messias, sobre mas o Messias, professor, o Messias, tudo bem, mas o Messias, contexto imediato, Sabino, vamos lá. O Messias da época, ele nunca foi esperado como um curador. Não? Lógico que não. O Messias militar que Israel esperava nunca foi esperado como um curador. Não, existiu dois Messias já retratados lá em Qumran. Já falava de cura, sim senhor. Isso vem até o Neotestamentário, sim senhor. Não, se você conversar com qualquer judeu, é isso que você vai entender. Não, e Jesus é característica do quê? Toda ação de Jesus é característica do Messias. Ele era um taumaturgo. Sim, não, então já existia. Ele era um taumaturgo. Então já existia. Ele andou com os essênios a vida toda. Já existia, isso que eu tô falando. Mas a mentalidade da época era mais uma libertação da terra de Israel do que alguém que viesse para fazer milagres. Não, mas isso aí era lá atrás. João não quer a ressurreição. João quer sair da cadeia e não perder a cabeça. Não, ele queria ser ressuscitado, entendeu? Não, estava vivo ainda. E a maior comprovação que Jesus mentiu é porque Jesus não foi no enterro dele. Não. Recebeu a notícia. Bom, se você recebeu a notícia do seu primo, faleceu. Não, Jesus Cicarelli, presta atenção, Cicarelli. Cicarelli, presta atenção, Cicarelli. Jesus era um cara totalmente desapegado. Jesus, nesse caso, foi um covarde. Não foi covarde. Sabe ele era covarde? De maneira nenhuma. Ele ouviu que o seu primo estava morto. Se o seu primo morre, seu primo, você andou lado a lado com ele, Cicarelli. Aí você tá sabendo, Cicarelli, seu primo morreu. Você vai pegar e vai deixar abandonar sua mãe lá no velório com a sua tia, todo mundo, e vai pegar os seus amigos e vai pro boteco encher a cara? Depende. Jesus não foi no boteco encher a cara. Menos, olhe lá. Eu tô dando um exemplo particular hoje. Menos, olhe lá. Jesus era um cachaceiro também. Não, de maneira nenhuma. E digo mais, Sabino, jamais. E nem duvido, sabe o quê? Jamais, não bota fé. Jesus também era um cachaceiro. Não bote fé nesse homem, viu? Jesus era um cachaceiro. Não, aí já tá descendo o nível do Eu acho que Jesus foi fazer isso mesmo. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que Jesus foi tomar uma. Jesus cuidava dos negócios do seu pai. Quem? E a missão de Deus era cachaceiro.
Deus Cê é tá na louco? Bíblia. Deus era Não, cachaceiro. a missão de João já tinha acabado. Não. Tudo O cachaceiro. único que gosta de tomar uma caninha Eu. aqui é o Sabino. Por quê? Jesus não. Porque e outra coisa, eu Jesus sigo- bebia ó, vinho. Hã? Vinho. Jesus bebia vinho. E bebida forte. E na sua Sicário. época era algo normal. Sicário, eu também. Eu bebo bebida forte. Por quê? Não, mas o Porque- vinho, Sabino, ele fazia parte de toda a liturgia Sim, religiosa tinha do álcool ou não judeu. tinha? Tinha, claro. E Jesus fez Não o quê? vou ser hipócrita, E Jesus fez o quê em tinha. Caná da Galileia? Jesus fez o quê em Tinha. Caná da Galileia? Jesus deu mais vinho pra quem já tava o quê? Multiplicou o vinho pra Pra quem já rapaziada. tava mais o quê? Claro. Embriagado. Jesus é a favor do embriagamento. É por isso que eu me embriago. Não. Tá escrito na Bíblia, Não, Cicarelli. de maneira Tá escrito nenhuma. na Bíblia, Deixa eu- Cicarelli. antes de ir pro próximo ponto, é o seguinte, entenda uma coisa, a cultura oriental é uma, a cultura ocidental é outra. Oxi, Perfeito? mas eu faço a minha O própria vinho, cultura. Tudo bem. O vinho, não dá pra debater com esse cara. O vinho, na verdade, fazia parte da liturgia, costume e tradição do povo judeu. Não venha trazer isso pro Ocidente, embora a Bíblia não proíba ninguém de beber. A Bíblia proíbe de se embriagar. Onde tá escrito? Mas não Onde tá venha... escrito proibido de se embriagar? Onde isso? Oi? Onde tá escrito que eu não posso me embriagar? Onde tá escrito isso? Que você não pode se Que eu não embriagar. posso me embriagar, onde tá escrito Nossa, isso? quando você para e analisa quando você para e analisa os textos bíblicos, não apenas de escrito, mas sim por conclusão do que Exemplo. acontece. Exemplo. Exemplo, vamos lá. Vamos lá, o banquete de Assuero. Hã? O banquete de Assuero. O que terminou do banquete de Assuero? Mas Assuero- Encheram a cara. mas Assuero- Encheram a cara. Assuero era quem? Mas está dentro da Bíblia. Mas sim, Tá tá dizendo dentro o da quê? Bíblia. E a Bíblia é um Ah. livro, que mostra vitórias e derrotas. Então, vamos lá. Ensina o que pode e o que Então. não pode. Banquete de Assuero. Vamos lá. Encheu a cara, pôs Aham. a mulher na banca. Sim, É mas isso que a bebida o camarada faz. gosta de suruba, qual É o problema? isso que a bebida faz. O cara É isso que a gosta. bebida faz. Se Meu o cara Deus do gosta céu. de suruba, isso é o problema do cara. Então- Se o cara gosta de swing, que é o Mas mais dele, nós isso é o somos- problema do cara. Mas E digo nós mais, somos tem ensinados- crente, tem mas pastor que é nós swingueiro, somos viu? ensinados Sabia disso? a ser Tem pastor monogâmicos. que é swingueiro. Concordo, Tem concordo pastor com que é você prostituto. plenamente, E concordo digo com você mais, plenamente. e ele não vai bêbado não, ele vai são. Só que o que a Bíblia Vagabundo, mostra, picareta. a Bíblia mostra Não. e menciona O quê? que na maioria das vezes que entra bebida, Não, mas não desgraça tem nada a ver acontece. com outra. Vamos lá, Jesus- espera um pouquinho só. Vamos falar Ah. de Noé. Noé tomou uma. Não fala de O Jesus. que aconteceu? Não, você falou aonde Jesus. está proibido na Bíblia Mas Jesus- que alguém não pode se embriagar. Jesus- Eu te trago as conclusões. Não, Mas Jesus nunca ficou embriagado, Sabino. Jesus Como não? nunca ficou andando bêbado, trançando Jesus as foi pernas acusado por aí. disso. Jesus foi acusado Eu posso te acusar de tanta coisa que você não faz. Não, mas Jesus foi acusado. E digo mais. E ele zombou, hein? E Jesus não. Jesus E eles nem zombou. retrucou. Me chamam de bêbado e dizem Então, que o filho do porque homem eu sou. é bêbado. Eu sou, Jesus falou, Não, eu de maneira sou nenhuma. cachaceiro. De maneira eu sou um nenhuma. bebum. Não. Mas isso diminui a Jesus? Não. De maneira nenhuma, Tanto claro. que, tanto de maneira que Jesus fez nenhuma. o que esse cara era? Jesus deu mais vinho para quem já estava A embriagado. Bíblia Tá bom. ensina e mostra o final de todos aqueles que se embriagam. Ó, eu me embriago, é igual se eu não beber tenho não problema case. nenhum. Sempre termina mal Não a dá. história. Vamos falar Não dá. das filhas de Ló? O que as filhas de Ló Não, fizeram? meu filho. Mamaram o velho. Por quê? E você viu o que aconteceu. Por quê? Bebida não termina bem. Meu filho, toda bebida termina bem. Entendeu? Já viu aquele é por ditado? isso que eu degusto. Já viu aquele ditado que certas Fala coisas... nisso, ó, me dá mais já uma viu, lata lá, já por viu que favor. Me dá mais uma lata lá. certas coisas Por favor. do bêbado Ah. acaba ficando sem dono? Foi o que aconteceu com o Não, Ló. mas- Ele não conseguiu Ó, reconhecer nem as contextos- próprias filhas. Mas é Não. lógico, contexto, Jesus contexto. não era bêbado, não. Jesus era cachaceiro Não, e Deus não também era, não. Tá na Bíblia. Vocês aí. sabem que não é. Tá na Bíblia. Jesus bebia vinho. Agora, pinguço, cachaceiro... Até pitu. Não, pitu, caninha, que nem o Tudo. Sabino. Obrigado. Olha lá, Eu Sabino bebo tá tudo. bebendo Vou Red tomar Bull agora. hoje. Vou dar asas pra fora. Minha próxima pergunta. A ressurreição de Jesus é o marco principal dentro do pensamento cristão. Professor Fábio Sabino, Jesus ressuscitou? Não. Ser um pensamento é uma coisa. Existir comprovações são outras histórias. Falar de ressurreição, atos extraordinários, outros personagens, vai dizer na história, que também foram ressuscitados. Onde está o maior problema? A ressurreição de Jesus é um ato de crença, não um ato de comprovação. Por que não? O primeiro episódio que eu tenho é justamente com Paulo. Quando eu pego as cartas de Paulo, o primeiro qual escreveu, dentre os evangelhos, foi Paulo. E quando Paulo vai tratar a respeito da ressurreição de Jesus, o que me chama a atenção é que ele vai colocar que Jesus ressuscita segundo as Escrituras.
Lembrando que Paulo, ele era fariseu, estudou aos pés de Gamaliel e tantas outras coisas. E com certeza, Jesus morre e ressuscita, segundo a Bíblia, na festa da Páscoa. Logo, se entende que ali Paulo deveria ter estado na festa da Páscoa e ter contemplado o ato da ressurreição de Jesus. E quando Paulo vai colocar que Jesus apareceu, e ele vai colocar-se como o último, esse oral, o verbo oral de aparecimento, não é biológico, não é fisicamente. É como se fosse uma construção de pessoas problemáticas mentais, que é o vocábulo que vai ser utilizado como oral, como Jesus apareceu para Paulo, em visão. E apareceu para 500 pessoas em um único só momento, em visão. Que apareceu para Cefas e para os 12, em visão. Que apareceu para Tiago, em visão. E por último para ele, como fosse um abortivo. Então, eu não entendo a ressurreição de Jesus como um fato real. Por quê? Porque dos fenômenos que ocorreram no ato da sua ressurreição, exemplo, relato de Mateus, os corpos dos santos ressuscitam e saem após a ressurreição de Jesus e ninguém escreveu sobre isso. Ninguém relatou esse fato, que é uma ressurreição coletiva. Você falar de uma ressurreição pessoal, Sicarelli, é uma coisa. Ressurreição coletiva é outros 500. Então eu não enxergo isso pela fé, sim. Não por uma questão histórica de um fato comprovado. Bom, eu não tenho problema nenhum de mencionar e citar que determinados textos da Bíblia trabalham hipérboles, né? Isso é algo que faz parte do pensamento, da tradição e da escrita do povo semita. Exemplo de uma hipérbole sobre a ressurreição de Jesus. Sobre a ressurreição de Jesus, uma hipérbole, por exemplo, isso que você acabou de mencionar, você acabou de falar. O corpo Os dos santos. 40. Logo, então, a ressurreição de Jesus não é hipérbole, não é real. Como é que é? Se você está colocando que o corpo dos santos é uma hipérbole, está no contexto da ressurreição de Jesus, logo, então a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é uma hipérbole, então não é realidade. Essa não é de maneira nenhuma por um único motivo. Aí não tem como. Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar algumas coisas, você sabe que até números dentro da tradição judaica tem todo o seu significado. O 40, por exemplo, é um deles. Sim. É um deles. Então, existe um motivo de por que justamente 40, não 38, 39, 41, 42. E acredito que só Mateus faz essa menção. Aceitação do corpo dos santos. Aceitação dos corpos. Isso. Apenas Mateus. Só Perfeito. Para a comunidade que ele escrevia, acho que era Antioquia, não era? Na Síria, Não aquela recordo região, mais ou menos. Mas falando da ressurreição de Jesus, você consegue mesmo acreditar, Sabino, que uma mentira duraria 2.000 anos? Oxi! Uma mentira duraria 3.000 anos? Porque veja bem. Muitas religiões existiam naquela época e totalmente caíram por terra no decorrer do tempo. Não. O cristianismo, a religião de Mitra, por exemplo, foi uma religião que caiu. E Mas muitas outras que existiam na sua época, porque o próprio templo se encarrega em mostrar o que é verdade e mostrar o que é mentira. Mas aí existem religiões milenares também. Você vai pegar a religião persa, existe a prática dela até hoje. Existe a prática dela até hoje, É uma religião milenar também. Não muda em nada, que a construção dualística que nós temos no Novo Testamento vem deles. O conceito da ressurreição de Jesus, e até explicando sobre esses 40 como que você fé, mencionou, como crença. eu acredito da seguinte maneira. Você está chegando nos 40 que eu não entendi. Oi? Como você está chegando nesses 40 que eu Que não esses entendi? 40 foram ressuscitados 40 foram juntamente ressuscitados? com Jesus. Não foram 40? Não está escrito isso no texto, não. Não, o texto não diz que é 40. Os corpos, quantos foram? Não, só fala corpos dos santos ressuscitados, não fala a quantidade. Então eu devo estar confundindo com alguma outra coisa. Por isso que você está falando de 40, eu não estou entendendo. Perfeito, vamos lá. A ressurreição dos santos que foram ressuscitados. A ressurreição, ela acontece até os dias de hoje, se você Aonde isso? parar para acreditar. Não. A ressurreição... Peraí, como ato biológico, como você... Não. Como ato biológico, um ato de fé, não existe ressurreição. Não, ato biológico não. Não existe ressurreição. Então, a ressurreição dentro do conceito cristão, Jesus foi o único que ressuscitou dentro da carne. Jesus morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Por quê? Isso é o que diz a Bíblia. Ele era não é uma comprovação. Isso é o problema. Mas Sabino, me fala uma coisa. Como comprovar uma coisa de praticamente 2.000 anos atrás? O grande problema da maioria dos cristãos é exatamente entender que na Bíblia existem textos
que nós precisamos acreditar nele, nós precisamos acreditar nele por fé. Cicarelli, não. Mas é a Bíblia, Sabina. Então, a Bíblia trabalha só com que fé. aí você está trazendo a ressurreição de Jesus não como um ato de fé. Você me perguntou, Jesus ressuscitou? Tô falando, não. Biologicamente, fisicamente, não. Aí eu falo assim, por um ato de fé, de crença, sim. Você pode colocar o que você quiser como ato de fé e crença. O que eu não posso é justificar que meu ato de fé e crença que eu tenho está dizendo que aquilo foi algo real, histórico. Isso não. O que Paulo vai colocar, por isso que eu coloquei Paulo. Paulo está colocando como um ato de fé e crença. Não como um ato, vamos dizer, biológico e físico. Nesse sentido, não. Porque os verbos que Paulo usa é oral, e oral não é tratado no sentido de aparecimento ou ressurreição física ou biológica. Então Jesus não apareceu nem para Pedro, nem para os 12, nem para Tiago, nem para os 500 irmãos, e muito menos para Paulo no sentido biológico ou físico. Esse é o vocábulo que Paulo usa em 1 Coríntios 15. Entende? Como um ato de fé, sim. Então você está dizendo que o próprio apóstolo Paulo desmentiu a ressurreição de Cristo. O que ele está colocando é um ato de fé e crença, é isso mesmo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então devemos crer que ele ressuscitou para que a nossa fé... E ele coloca como isso segundo as Escrituras. Entende? Paulo não coloca como um ato de fato e verdade. Coloca segundo as Escrituras, uma questão interpretativa, uma questão de recepção de crença e de fé. É nesse sentido que Paulo coloca. Mas e os apóstolos Pedro, Tiago e João que são participantes da ressurreição? São dentro dos textos, sim, você vai colocar que eles participam disso. Tanto que quando Jesus, antes de Jesus ressuscitar, Jesus tinha pregado que iria ressuscitar? Tinha. Sim. Eles acreditaram? Não. Não acreditaram. E você vai colocar Lucas colocando, olha só, para concordar com Paulo, ou Paulo concordar com Lucas, segundo a construção da narrativa, que quando Jesus ressuscita, que desconsidera o relato dos sinóticos, Jesus aparece primeiramente para Pedro. Nós não temos isso entre Mateus, Marcos e João, não. Só em Lucas. Lucas e Paulo. Sim. Que Jesus aparece para Pedro. Só que quando você pega o mesmo relato de Lucas, que aparece primeiro para Cefas, não tem como, porque se Jesus apareceu para Pedro, por que os dois do caminho de Emaús têm que ainda chegar lá? Nós vimos o mestre, apareceu para Pedro, porque Pedro não confirmou. Se lá Pedro estava. Mas Pedro não foi o primeiro que o viu, né? Não, segundo Paulo vai colocar que sim. Porque tem Maria Madalena. Não. No raciocínio de Paulo, sim, não esquece as mulheres. Tá. Paulo não coloca as mulheres nesse caso aí. Não é um problema por causa disso ontem. Paulo não coloca mulheres nisso, Paulo não coloca anjo, não coloca terremoto, não coloca nada disso. Tinha um problema sério com isso, né? Então, nada disso ele colocou. E apenas Lucas vai colocar. Lucas vai colocar primeiro a Pedro, mas quando você pega os outros sinóticos, porque o evangelho de Lucas é o evangelho mais harmonioso existente, né? O que mais harmonia tem. Igual o relato lá do ladrão que nós acabamos de falar. Ele tira a base de Mateus, ele tira a base de Marcos. E faz a sua harmonia, igual o ladrão da cruz. O ladrão da cruz ninguém não. Na verdade, o evangelho de Lucas é um estudo de caso. É um estudo de caso, é uma entrevista. Vamos assim dizer. São relatos que ele pegou, ele fez um estudo de caso para poder enviar para Teófilo. Tinha de dúvidas. E é o evangelho mais mitológico que tem. Enfim, então a respeito da ressurreição de Jesus, nós temos problema a respeito disso, porque Paulo coloca como um ato de crença e fé, e depois nós temos problemas posterior à tal da ressurreição de Jesus. Ou seja, a pregação dos apóstolos não é a pregação de evidência e de comprovação a respeito da ressurreição de Jesus. Nós temos o último caso, é de Estevão, que vê o Cristo, que é uma visão que ele tem, e não coletiva. Eis que eu vejo como que é o Filho do Homem, a destra. Eis que eu vejo o Filho do Homem, a destra do Pai. E aí ele morre apedrejado. Aí você tem o quê? Um oral. Novamente, uma visão. Então, é essa... Uma tradição oral. Não é tradição oral. O oral que eu falo é da visão. Sim, uma visão. Da visão. Oral do verbo grego da visão, né? Sim. Então, o que você tem é o estímulo da crença e da fé a respeito daquilo. Se eu for pegar os 4 evangelhos a respeito da ressurreição de Jesus, é totalmente contraditório. Por quê? Quando Jesus ressuscita, fala para a mulher, manda os meus apóstolos até a Galileia, porque lá me verão. Sabe o que vai dizer Mateus? Não sei se é Mateus e Marcos agora. Que quando os apóstolos estão na Galileia, que Jesus aparece, diz o texto. E alguns não acreditaram. Pelo amor de Deus, gente. Não sei o que estou dizendo. É a própria Bíblia. Viram o tal Jesus ressurreto, está escrito. E alguns não acreditaram e foram embora. Opa, meu amigo. Então não posso dar isso como um fato comprovado. Esse é o problema. Então, nós precisamos entender e aceitar também que essa crença de ressurreição por fé, para que a nossa fé não seja vã, ela é poderosíssima, porque há 2000 anos nós temos pessoas ressurgindo
renascendo, vamos assim dizer, de uma vida ruim para uma vida melhor, através da pessoa e do testemunho da ressurreição de Cristo. Não é só o cristianismo que é particular nisso, todas as religiões são. Todas as pessoas são mudadas em todas as religiões mais antigas do que o cristianismo. Eu Esse é o acredito problema. perfeitamente, Entende? mas é o que eu falo para você, é dentro da bolha Então, daquilo da fé e que da crença. o cristão acredita. Sim. A Exemplo. ressurreição ela é verdadeira, porque Cristo vive em Então, nós. vamos lá. Se você fosse muçulmano, ia ser Cristo? Não, filho. Ia ser Mohamed. Então, a crença ela é cultural. Sim. Ok? Ela é cultura. Sim. Você está no país cristão. Se você fosse muçulmano, você ia dizer que é Mohamed, Alá. Se você estivesse em outro país, com uma outra religião, seria a mesma coisa. Mas eu não posso fazer isso como uma comprovação que é única Mas e exclusiva. existem não, muçulmanos trabalhando essa mesma ideia que você acabou de falar, do verbo grego, oral, alguma coisa Oral. assim que você falou, oral, onde eles dizem que o próprio Cristo aparece para eles, como fundamento das páginas do Antigo Testamento. Aí é questão de pesquisa, de análise, aí é outros que estão. Aí tem que ir para academia para investigar. Sim. Não apenas um conto. Mas não estou dizendo só muçulmano, estou falando de todas as religiões. Sim. Todas as religiões vai trazer o quê? Crença e fé. E a mudança. E isso é possível? É. Com meditação, um monte de coisa. Você quebrar o seu ego, o seu superego e tantas outras coisas, igual as pessoas que ficam lá no como que é o nome? Fica isolado, lá esqueci o nome agora. É, tipo aqueles monges, Isso, aqueles tipo caras, os monges. Pô, pelo faz amor de voto de Deus, que é silêncio. isso? Entende? Então, é possível? É. Com meditação, tudo é possível. E a Bíblia a gente faz o quê? Medita. Medita dia e noite na palavra da Escritura. Então, meditação. Quer ir lá pros monges, Sabino? Pros caras tirar de você, tirar você a cervejinha, o Não. Mentira isso aí não. Mentira isso aí não, que isso aí não é de Deus não. Deus era cachaceiro e Jesus também, por isso que eu bebo. Em nome de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem sem a participação do gene masculino? Cicarelli, segundo o relato bíblico, parece que sim. Mateus e Lucas, Mateus propriamente vai trazer como um cumprimento profético. E Lucas vai trabalhar um pouquinho do aspecto mitológico sobre a concepção virginal. Para você, Jesus nasceu poderosamente pela sombra do Altíssimo e o poder do Espírito Santo? Biblicamente, sim. Biologicamente? Biblicamente, sim. Biblicamente, sim, porque é o relato que nós temos, é o relato que nós acreditamos, e se nós estamos discutindo isso, é porque isso existe dentro da Bíblia. Perfeito? O que acontece aqui? Biologicamente falando, se eu pegar e analisar um conceito científico, um homem e uma mulher que é necessário para poder gerar uma vida, assim como Deus ordenou, crescei-vos e multiplicai-vos, realmente o negócio ficaria um pouco difícil. Todavia, o texto bíblico apresenta que houve uma intervenção divina. Então, nesse caso, você está colocando que a Bíblia está acima da ciência. Os textos bíblicos, Está acima da ciência. textos bíblicos apresentam um milagre. Eu fiz uma... Não. Se é uma... É a única maneira que Ok. nós temos para tratar isso, Então, se Sabino. esse nascimento é extraordinário, então pode dizer que o nascimento de Alexandre o Grande também foi extraordinário? Porque vai dizer que foi extraordinário também. Não só E a- dele, como de muitos outros. Então, se Jesus nasceu milagrosamente, então os outros demais também nasceram? Depende, se as pessoas acreditarem lá, qual o problema? Não, o relato é o mesmo. Da mesma forma que Plutarco vai relatar... Vamos trabalhar o nascimento- texto, vamos trabalhar o texto. Vamos Não, lá, eu vou- eu tô- Isaías 7. Não, eu estou fazendo análise comparativa. Não, se eu for pegar lá, Isaías 7,14. Que aí vai vir em Mateus Sim. trazendo esse cumprimento profético. Sim. Só que lá em Isaías 7,14 não Eis está que a virgem conceberá. não é está isso? tratando para o futuro lá em Mateus. Tá, tudo bem, mas eis que a virgem conceberá. Sim. Perfeito? Tá. Eis que a virgem conceberá, eis que a virgem concebeu. Aí nós temos um problema. Legal, a palavra grega, se eu não estiver enganando, porque eu não sou muito bom de grego, da Septuaginta é partemos. Partenos. Partenos, Uhum. perfeito. Você sabe muito bem porque os gregos colocaram essa palavra, né? Sim. Essa palavra tem muito mais a ver com o conceito que eles acreditavam, de crença, de fé, até porque eles eram influenciados pela mitologia, e na mitologia Vem dos grega gregos, é isso isso. é a coisa mais normal Corriqueira. de acontecer. Corriqueira. Como você mesmo diz, é um bacanal terrível. Sim. Perfeito? Só que quando nós vamos para o hebraico, se eu não estiver enganado, a palavra mencionada ali é alma. Sim. Alma. E alma significa moça. Jovem, moça. Jovem, moça, perfeito. Eis que a jovem ou a moça conceberá. Vamos pegar o contexto da época. A maioridade de uma mulher na tradição, se eu não me engano, era de 13 para 14 anos. Alguma coisa assim. O menino no bar mitzvah, aos 12, 13, e a mulher acho que com 13, 14. Porque na juventude elas já eram casadas. Perfeito? Também. Até aqui? Culturalmente, sim. Vamos lá, José, segundo a tradição, segundo a patrística,
José fica com Maria quando ela tem 14, 16 anos, alguma coisa assim. difícil, né? Vai ser uma questão de tradição. Mas né? ela era nova, né? Algo que para o mundo hoje seria uma pedofilia, né? E não aprovamos isso. Mas analisando biblicamente, por que uma moça não pode ser virgem? Não, mas ela pode ser virgem. Por que uma jovem não pode ser Não, virgem? mas ela pode ser virgem. O problema não está dela ser virgem. O Perfeito. problema está na concepção. Esse é o problema. A concepção pelo Espírito Santo. É nisso que eu estou dizendo. Porque se você colocar que houve a possibilidade dela ser concebida sem um gene masculino, sem a participação do homem, então eu tenho que aceitar que os outros contos lendários e mitológicos de outros personagens antes do nascimento de Jesus também são verdade. É isso que eu estou dizendo. E aí, então, existem os deuses que fazem a mesma coisa que o próprio Deus fez com Jesus no seu nascimento? É isso que eu estou dizendo. Quantas verdades existem? Então, todos os relatos extraordinários, concepções extraordinárias são verdades, então. É isso. Sabia, veja bem, ó. Entendeu? Veja bem, o Evangelho de João é um evangelho de... Pode parecer que é um texto fora de contexto, mas eu vou pegar esse exemplo para a gente poder entender toda a Bíblia, o sobrenatural da Bíblia. O Evangelho de João, na sua defesa apologética de primeira mão, quando ele é escrito para combater o gnosticismo que estava se levantando dentro da igreja, por isso aquela necessidade de todo aquele que nele crê, está falando do contexto que vivia naquela época e conhecia, teve oportunidade. Ele trabalha muito a ideia de todo aquele que nele crê. E o que acontece? Para você poder trabalhar essa ideia, você precisa crer. Então, por que para mim é mais confortável eu aceitar exatamente o conceito da moça que concebeu? Porque eu creio na palavra e eu creio no evangelho. O ser humano, ele tem por costume, exatamente por cultura e muitas outras coisas, acreditar naquilo que lhe é mais cabível e lhe é mais aceitável. Por mais que existam as outras histórias, por exemplo, de Zeus, deuses egípcios, até na mitologia nórdica também existe isso, eu me agrado e eu acabo me compactuando com aquilo que se encontra na Escritura. Se for trabalhar biologicamente, é óbvio que eu não vou ser louco de olhar para você e falar que isso é possível. Mas é aí o momento que entra determinadas passagens bíblicas que só podem ser explicadas por fé. Então, pela fé que nós temos e acreditamos... a fé não explica nada. Nós acreditamos. É a questão de crença, não de explicação. O que não pode acontecer é colocar que, por eu ter crença e fé, isso quer dizer que o relato é verdadeiro. Para ser verdadeiro... Não, eu não preciso enfiar a goela abaixo da garganta dos outros e esse sair é o berrando. Problema. Isso é onde que eu queria sair chegar. Berrando. Isso é uma coisa que eu tenho pregado muito. Aí sim, isso é uma coisa que eu tenho pregado muito. Tenho pagado um preço alto por isso. Do mesmo jeito que você é perseguido, eu também estou sendo. Pagado um preço alto por isso. Mas o que nós precisamos entender é que a fé, ela é um particular de cada um. Sim. Jesus não mandou eu Concordo. enfiar a goela abaixo da garganta de ninguém. Ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Quem crê. que automaticamente tenha o desejo de ouvir. Senão eu viro um cara chato, eu viro um cara insuportável, viro um cara nojento, que ninguém vai querer ficar perto. Essa que é a verdade. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vou te falar uma outra coisa que choca quando eu falo. Às vezes eu pergunto para os meus companheiros de fé, né? Nem chamo de irmãos, de companheiros de fé. Todos os caminhos levam a Deus dentro da nossa fé? Eles vão dizer dentro não. Da fé cristã, não. Não, eu digo que sim. Não. Os radicalistas dentro da fé cristã, sim. Escuta a minha. Eles vão dizer que não. Sim. Mas eu vou falar para você uma coisa aqui. Todos os caminhos levam a Deus dentro da ótica cristã? Sim. Pelo menos ao tribunal, que nós acreditamos. Quando chegar no tribunal é que a gente vai entender quem vai para os bodes, quem vai para os lobos. E olhe lá se não tivermos muitas surpresas no que vai acontecer ali. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor... Aquela pastora já revelou, viu? Entrarão no reino dos céus. Aquela pastora já revelou, viu? Quem vai, quem não vai. Que pastora? Aquela doida aí que tá aparecendo na internet que eu coloquei esses dias no corte lá.
Aquela que fala que viu o Michael Jackson, viu um monte de gente lá. Não é a Nadir, né? É a própria, essa daí, já viu tudo? A veinha do cala a boca, mula. Ela amanassa, se Não, clama pelo amor lá. de Deus. É. Então, por fé, eu acredito sim. Eu acredito sim que Jesus, ele nasceu de uma virgem, Amém. ele morreu, ele ressuscitou, vai voltar para nos buscar, eu vou surfar na onda e tá tudo certo. Agora, biologicamente... Só para lembrar, Cicarelli, eu ouço e respeito, porque eu não escuto fé e crença. Agora, biologicamente, só se eu fosse um ignorante, Beleza. e eu não poderia nem trabalhar com exegese, se porventura, não é verdade? É verdade, Então, concordo. é isso aí, pessoal. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados? Porque dentro do texto bíblico, ele demonstra autoridade para perdoar pecados. Professor Fábio Sabino. Segundo o relato bíblico, me fala a memória, esse é um rapaz de Zegômeno, não é? Esse texto? Esse texto pertence a só um único evangelho, não é isso? É o de João, não é? Acredito que é uma... Não. Em Marcos é quando desce, eu acho que é o paralítico descendo, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Não é um rapaz legômeno, não, porque tem outras passagens. Segundo o relato bíblico, vai colocar... Não, eu vou dizer que é um rapaz, porque é uma construção isolada de uma única narrativa a respeito desse assunto. Sim. Mas Jesus vai colocar não só esse episódio, tem outras características também que Jesus coloca como se ele tem as prerrogativas da indagação, porque quem pode perdoar pecados senão só Deus? Essa é a construção que se coloca, e aí Jesus acaba se colocando... Em João. Então, em João, é isso que eu estou então. E aí Jesus se coloca justamente como isso. Tanto que é onde entra o quê? Que isso caracteriza, poderia ter colocado dessa forma? Poderia, porque isso se trata do quê? De uma blasfêmia. Então, a pessoa se colocar como uma divindade e com prerrogativas da divindade, que nós estávamos falando sobre atributos naturais e morais, sim, e o perdoar pecados é uma das características da natureza da divindade. Por isso que Jesus foi acusado de blasfêmia. Do atributo incomunicável. Isso. Sim. Então, eu não vejo problema algum. O problema é o texto, são os escritores. Por quê? Nas blasfêmias de Jesus foram 2 ou 3 episódios, segundo o Evangelho de João, se não me falha a memória, que pegam em pedras para apedrejá-lo. Justamente por essas blasfêmias de Jesus. De perdoar pecados, que isso era uma característica da divindade, e de afirmar outra... antes de Abraão existisse eu sou... É um outro tipo de blasfêmia. Então, isso caracteriza que se trata de uma verdade? Não. Isso caracteriza que se trata de uma blasfêmia. Porque todas as pessoas, vamos colocar, não vou dizer todas, mas se existe o processo do apedrejamento, e um deles era blasfêmia. Por quê? Porque pessoas vira e mexe e diziam esse tipo de coisa, como Jesus disse. Agora, vamos lá pegar agora. Se Jesus perdoou o pecado desse camarada, então que raio Jesus fez na cruz, então? Jesus morreu na cruz, não foi para isso? Não foi? Então, nós temos problemas gravíssimos aí. Se Jesus perdoa pecado antes da crucificação, então por que existiu a crucificação para perdoar pecados? Então parece que algo se torna meio que contraditório nesse sentido, Cicarelli. Porque dentro da mentalidade da época, é muito interessante a gente parar para pensar e falar o seguinte: antes do cativeiro babilônico, o povo de Israel pensava de um jeito. Você pega ali 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, o próprio livro de Jó, que embora a escrita nós sabemos que depois do século, lá para o século V antes de Cristo, do pós-cativeiro, como praticamente todos os livros, né, exegeticamente foram reescritos pós-cativeiro. As histórias são antes do cativeiro. Então vamos lá. Então, quando você pega Jó, quando você pega o Cântico de Ana, quando você pega determinadas obras, a gente percebe que antes do cativeiro, o bem e o mal vinha de Deus na cabeça do hebreu. Ruth, tudo mais. Quando acontece o cativeiro babilônico e existe aquela mescla com o zoroatrismo, que a gente não pode negar, as coisas foram ficando diferentes, né? Começam umas doutrinas que nunca existiam naquela época, começa o conceito de Satanás a aparecer muito mais do que antes do cativeiro, e começam a acreditar que se alguém fica doente, muitas vezes, é por causa de erros, de falhas, de pecados, dele mesmo ou da sua família.
Então, quando Jesus chega ali e diz assim, perdoados estão os seus pecados, aquele homem voltou a andar logo em seguida. Então, quando ele diz perdoados estão os seus pecados ali, é exatamente quebrando essa dogmática que as pessoas tinham de que aquele homem estava naquela situação. Ali foi perdoados estão os seus pecados para você levantar, voltar a andar e ter um sinal. O que ele faz na cruz é um conceito totalmente diferente, salvífico, acreditando para que todos que nele crê pudesse ser salvo. Só que, na verdade, Jesus, Sabino, biblicamente em João, ele é o embaixador divino. Porque quando ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Como que você entende isso? Dentro do contexto, por ações. Dentro do contexto de João, quem vê a mim, tanto acho que foi Filipe, não sei se foi Filipe. Sim, Filipe, ainda mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Mas todo tempo... 3 anos aqui... Né, eu venho mostrando para você, então ele está falando questões de ações. O que ele diz? Que o Pai que está em mim, quem faz as obras. Exatamente. Acho que esse é João 14. Exatamente. João 14. João 14, é o contexto, né? João 14. Então é isso que Jesus coloca tanto, que aí piora até um pouquinho, que entra a questão das moradas, né? E quem amar a mim, a minha palavra, eu e meu Pai viremos para ele e nele faremos a morada. No sentido da condução do ministério apostólico, que eles fariam as obras a qual Jesus fez. Jesus está dizendo que as obras que ele está fazendo é o Pai quem está fazendo. Ou seja, aquilo que ele está mostrando é exatamente o que o Pai está ordenando. Sim. Ambos são uns em ideia, visão e ação. Esse é o foco do contexto de João a mesma coisa Sim. Quando diz, serão o homem e a mulher uma só carne. Sim, é isso que eu estou dizendo. Dentro do contexto de João, é isso que ele quer colocar. Porque o Evangelho de João quer provar o quê? Essa unidade da divindade. Exatamente. Então, se ele é um representante do Pai na Terra, os judeus erraram em ver como blasfêmia, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que o Pai mandou. Mas nesse caso, então, não tinha como, porque todos os profetas, sacerdotes e outros vinham fazendo aquilo que Deus tinha mandado. O problema não é fazer o que Deus mandou, é se colocar na condição de divino. Colocar na condição de intermediário sempre existiu desde Moisés. O problema é que Jesus coloca como, por exemplo, você não tem nem tantos anos e viste Abraão. Aí ele vai, antes de Abraão existir. Evangelho de João, né? Entende? Antes de Abraão existir seu sonho. Então isso caracteriza a blasfêmia. O perdoar pecados caracteriza como por quê? Quem é que perdoava pecado? Era o sacrifício do animal. Sim. Então pegava o animal. O sumo sacerdote. Isso, o sumo sacerdote. E aí Jesus disse que perdoa. Aí vamos lá. Aí Jesus entra como perdoar pecados. Jesus era sacerdote? Não, na visão do Pumbani, não. Jesus não exercia nenhuma função dentro de um templo. Então, nesse sentido, seria a blasfêmia de Jesus. Por isso que essa autoridade as pessoas não aceitaram. Porque Jesus não era sacerdote para perdoar. E para perdoar precisava do sacrifício. Aí o próprio João coloca Jesus como um próprio sacrifício. Que também é outro problema existencial. Porque logo então, se Jesus era um sacrifício, não era para morrer na cruz. Era para morrer escortejado em cima do altar. De uma forma legal, como Isaac. Isaac seria, por Abraão, sim, segundo o relato bíblico, aí sim, o Isaac seria o verdadeiro sacrifício. Isso deveria ser a característica de Jesus. Não morte de cruz, mas morte no altar. E a questão do perdoar pecados era uma questão comum, por isso que existe a morte por blasfêmia, onde tentaram apedrejar Jesus. Apenas isso. Mas ele mesmo disse, né, que ele era o filho de Deus. O próprio João fala que ele estava com Deus desde o princípio. Sim. Então, Jesus, na verdade, era um embaixador da voz divina. E é isso daí. Gente, eu quero agradecer ao Cicarelli. Obrigado, Cicarelli. Obrigado à produção do TubaCast. Qual é o nome da sua filha? Giovana. Giovana, seja bem-vinda, viu? Gente, obrigado. Minhas considerações finais, foi um bate-papo bem bacana. Teve momentos acalorados. Talvez vocês esperassem um pouco de xingamento, isso e aquilo. Mas sabe qual é a diferença, gente? É quando a gente debate com pessoas educadas. Eu posso aqui interagir de formas diferentes, mas o Cicarelli é uma pessoa educadíssima. E como eu disse, respeito fé e crença de qualquer ser humano, mas contanto que respeite a minha posição. Foi bom, nós tivemos aí blocos interessantes, alguns momentos acalorados, mas quando entrou na cachaça, que sair daqui, o Cicarelli vai pagar uma para mim lá no barzinho, eu fico muito agradecido por isso e muito obrigado por tudo. E não esqueça, gente, quem quiser me seguir, só ir lá nas redes sociais, colocar Professor Fábio Sabino, e eu tenho 12 obras publicadas. Então, vá lá no meu site, professorfabiosabino.com.br, e se quiser adquirir meus livros, são vendidos na Amazon, na BOC2 e no Mercado Livre novamente. Obrigado por todos vocês, por ter nos aguentado até essa hora. Obrigado, Cicarelli. Obrigado, TubaCast. Sucesso para todos. Obrigado. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao TubaCast, que promoveu
podcast maravilhoso, em momentos diálogos acadêmicos, em um momento acalorou um negócio, porque o Sabino quis comparar Jesus com a turma dele, com a laia dele, e Jesus não tem nada a ver com isso, mas eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui hoje, porque debati, conversei com o maior exegeta do Brasil, falo isso sem demagogia. Se você cristão quiser acreditar ou não quiser acreditar porque ele pensa diferente de vocês, isso fica a critério de vós, mas que o trabalho dele é seríssimo dentro da Escritura e que ele faz uma exegese neutra, sem pender para a direita ou para a esquerda, isso é uma grande verdade. Então, me sinto honrado com essa oportunidade. Professor Fábio Sabino, foi uma honra, muito obrigado. Não vou lhe pagar cachaça nenhuma. O que eu posso é convidar o... Eu ia falar o irmão já. Olha só. Mas pode ter problema não. O que eu posso é convidar você para um churrasco lá em casa. Glória! E a gente continuar essa conversa. Maravilha. Hoje nós provamos que quem trabalha na área da exegese e não usa religiosidade pode ter um bate-papo muito bom, acalorado e respeitoso. Professor? É nóis. Esse cara Obrigado. não vou ficar internando semana. Valeu. Obrigado. É isso aí, nóis. beleza? Minhas redes sociais, para quem quiser seguir, ver nossos cursos, Emerson.Cicarelli no Instagram, Emerson.Cicarelli no TikTok e no YouTube, procura lá, Cristosofano. Chama que eu mesmo respondo. Valeu!